Quem quer ouvir a palavra de Deus aí? Quem já quer jantar da glória a Deus? Meu Deus. Foi mais forte. E aí, Kevin, será que foi mais forte, Kevin? Sim, foi mais forte esse jantar aí, né? Ah, é, João? Aí ele veio para entregar o jejum hoje aqui, né, João? Amém? Então vamos lá, queridos, para a palavra. Quando você menos pensar, você já vai estar jantando, né? Você vai menos pensar e você já vai estar jantando para a honra e glória do Senhor. Tá bom? Quem está nos visitando nesse dia tão especial, levante a mão. Amém? Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. É uma honra tê-los conosco. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ler um texto da palavra, Efésios 4:13. Amém? E essa palavra de Efésios 4:13, nós vamos falar algo que Deus trouxe ao nosso coração sobre o que fazer em 2026. Amém? Eu acredito que nossa vida pode ser melhor a partir do momento que somos intencionais e planejamos o que vamos fazer. Se a gente for vivendo assim no rumo das coisas, não flui muito. As coisas não fluem muito bem. Nosso Deus é um Deus organizado. Amém? Claro que tem coisas que são contingenciais, fogem um pouquinho do planejado, mas, no geral, o planejado sempre flui bem. Tudo que é planejado flui melhor. Para que nós não venhamos viver assim, como diz assim, no rumo das coisas, deixa acontecer e a gente vê o que vai dar. Não, você tem que trabalhar com planejamento. E aquilo que fugir do planejamento, Deus vai nos direcionar. Amém? Então, queridos, o tema dessa palavra é sobre crescimento espiritual em Cristo. Amém? Então, eu quero falar um pouquinho sobre a nossa espiritualidade, o que nós devemos almejar em 2026. E não só em 2026, 2027, 2028 e assim sucessivamente até que Ele venha. Amém? Mas vamos dar uma ênfase sobre crescimento espiritual em Cristo. Tá bom? Para 2026. O texto que vamos ler é Efésios 4, versículo 13. Tá bom? Nós vamos ler até o versículo 16. Que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Meu Deus, que palavra é essa? Pode dar um ponto aí, segura. O que é a varonilidade? A perfeita varonilidade. A perfeita maturidade interior. Para que não sejamos como meninos, como diz a palavra, indo pular para um lado e para o outro, levados por todo o vento de doutrina. Então, nós não podemos ser pessoas inconstantes, sem saber o que nós queremos da nossa vida. Amém? Quem está entendendo? Então, tudo que se faz na igreja, os NEFs, as ministrações, os Aviva Campos, todo o planejamento, tudo, isso aqui não é o fim em si mesmo, isso aqui é um meio para nos ajudar a chegar a esse propósito que Paulo está falando aqui. A que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, uma maturidade interior. Eu não posso ser uma pessoa que alguém fala uma coisa, aí eu guardo no meu coração anos e anos magoado com alguém. Isso não pode acontecer com quem é cristão. Claro que vai doer, vai machucar, mas eu tenho que liberar o meu coração. Amém? À medida da estatura da plenitude de Cristo, continuando aí. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuou o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Amém, Cristo? Fique à vontade, em nome de Jesus. Pai, te apresentamos essa palavra. Essa palavra, Senhor, vem de encontro às nossas necessidades. Que a tua palavra, Senhor, possa nos trazer a perfeita varonilidade, a perfeita estatura de Cristo, Senhor. Que possamos crescer, Pai, cada vez mais
para que não sejamos inconstantes, para que não sejamos, meu Deus, imaturos, para que não sejamos, Senhor, enganados pelo maligno. Pai, que nessa noite o Senhor fale de uma forma especial o nosso coração, que a nossa alma, Senhor, cresça na Tua presença, Senhor, nosso espírito, Senhor, para que possamos Te agradar, Senhor. É assim que nós Te pedimos e nós já Te agradecemos, Pai, que o nosso coração esteja aberto para receber as revelações e direcionamentos da Tua palavra, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós podemos, talvez, iniciar essa palavra, assim, bem já nos pontos que vamos falar, com a seguinte pergunta. Eu acho que a pergunta não é o que Deus fará por nós, mas o que Deus fará em nós. Você pode dizer o que Deus fará em nós. Que às vezes a gente está preocupado no que Deus vai fazer por nós. Geralmente se faz muito isso nos segmentos religiosos, aonde trabalha com adivinhação. Você chega lá, a pessoa quer saber o que Deus vai fazer por mim. Mas essa não é a pergunta. A pergunta certa é o que Deus vai fazer em mim. Não para mim, Deus vai me dar isso, vai me dar aquilo. Não, o que Deus vai fazer dentro de mim, no meu coração? O que Deus vai fazer em nós nesse ano? Né? Então, essa é uma pergunta interessante, porque isso já muda completamente a nossa forma de olhar as situações que nós enfrentamos. Porque todos os dias, irmãos, nós temos que ter em mente que nós estamos num crescimento espiritual. Amém? E nós precisamos entender isso, entender as dinâmicas que Deus trabalha, né, na nossa vida. Quando aceitamos Jesus, nós continuamos crescendo espiritualmente. Nós não podemos regredir. Tem pessoas, irmãos, isso aqui não é indireta, essa é uma forma que eu falo, tá? Pelo amor de Deus. Porque quando eu não falo indireto, quando eu tenho que falar, não sabe, eu vou lá e falo. Amém? Esse é o modo de falar. Então, às vezes podemos pensar que o que eu estava falando era o seguinte, para não perder o raciocínio. Às vezes, quando aceitamos o Senhor, começamos a regredir. Eu posso regredir, ou há pessoas que podem regredir. Mas esse não é o caminho, irmãos, que Deus tem para cada um de nós. O caminho que Deus tem para cada um de nós é de crescimento contínuo, diga amém. Nós não podemos, irmãos, quando viemos para a igreja, estamos nos nefes, estamos lendo a palavra, nós não podemos regredir. Quem está entendendo? Nós precisamos estar sempre crescendo, sempre em direção ao alvo. Aquilo que o nosso apóstolo também sempre dizia, para frente e para cima. Irmãos, se for para ir para trás, é só para pegar impulso para continuar a caminhada. Amém? Paulo fala, esquecendo das coisas que para trás fica, prossigo para o alvo. Quando ele fala isso, não quer dizer que ele agora deu uma amnésia no apóstolo Paulo, ele não lembra mais de nada que aconteceu no passado. Não é isso. O que ele está dizendo é que ele não está mais preso ao passado. Ele aprendeu com o passado, agora ele caminha para frente. Quem está entendendo, diga amém. Então, esse é um ponto interessante, irmãos, para entendermos o que Deus pretende com a gente, sempre, a cada ano, a cada instante, a cada mês. Amém? Então, é interessante quando lemos Tiago vai nos dizer que os cristãos, muitas vezes, eles são pressionados. Amém? Ficamos cansados, somos perseguidos. Mesmo que Deus não nos dê muitas vezes, irmãos, alívio imediato, mas Ele nos promete que isso vai nos trazer uma formação profunda. Deus não nos promete nos dar alívio imediato, mas em tudo que estamos passando está havendo crescimento. Quem está entendendo? A partir do momento, querido, que aceitamos Jesus, você entrou numa rota de crescimento e nós não podemos regredir. Quem está entendendo? Por isso que quando um professor, ele terminou, passou no concurso, ou ele fez uma faculdade lá, ele precisa, inclusive, né, o Estatuto dos Servidores, seja do Amazonas ou de Manaus, e até a própria LDB, Lei de Diretrizes Básicas da Educação, incentiva, obrigado, filho, que os professores estejam sempre fazendo formação continuada. Porque se você parar, você regride. Quem está entendendo? Nós vemos muitas vezes cristãos raquíticos, né, que não têm crescido. Por quê? Porque não fazem mais o básico, que é ler a palavra, que nós vamos falar aqui, estar em comunhão e aplicar a palavra de Deus, como diz Tiago. Então, quando lemos Tiago, irmãos, capítulo 1, versículo 2 ao 4, Tiago fala, tende por motivo de toda alegria. Queridos, Tiago está dizendo que a dor, ela precisa ser entendida também como algo prazeroso. Parece maluco isso, né?
Mas não prazeroso porque é gostoso passar dificuldade, mas porque através daquela situação, lá na frente eu vou entender o que Deus está fazendo na minha vida. Então, ainda que podemos entender que talvez não é legal passar, mas eu tenho que entender que há um prazer no sentido, não um prazer que eu estou falando aqui no sentido narcisista, mas entender, Senhor, eu me regozijo na tua presença com essa dor. Porque, irmãos, eu tenho aprendido, quando a gente pensa muito num problema, e a gente esquece que aquele problema, ele tem um propósito de nos fazer crescer, se a gente esquecer isso, a gente vai parar no problema. Eu tenho aprendido que nós temos que agradecer até pela luta, pela dificuldade, pela dor. Ser obrigado por essa dor que eu estou sentindo. E aí, irmãos, quando a gente passa a entender isso, tudo muda na nossa caminhada, sim ou não? Muda. O seu olhar muda. Porque o próprio Tiago, que está incentivando, né, o povo a perseverar, Tiago também está passando muitas lutas. Amém? Mas ele está dizendo que isso vai nos trazer uma fé madura. Amém, queridos? Ele nos ensina a interpretar a dor. Tudo tem um propósito. Se você está passando alguma dor hoje, tem um propósito. Diga para o seu irmão, se você está passando uma luta, tem um propósito. Amém? Então, tem muito a ver com convicção interiores. E aqui, ó, é um trabalhar de pensamentos constantes. Amém? Bom, tem uma frase aqui do C.S. Lewis que eu separei bem interessante. A dor muitas vezes é o instrumento que Deus usa para nos despertar espiritualmente quando já não a ouvimos no conforto. O conforto, irmãos, muitas vezes nos segue e nos deixa muito relaxados. Quando você estiver muito confortável, desconfie. Porque talvez Deus está falando, Deus está mostrando, mas porque a gente quer se acostumar muito no conforto. Mas não se acostume muito com o conforto, porque nesse mundo ninguém vai ter conforto. E se você está muito confortável, tem alguma coisa errada. Você pode ter a melhor casa, o melhor carro, claro que eu quero que você tenha isso. Mas nesse mundo, nesse sistema de mundo, nós não temos conforto. Nós temos conforto espiritual do Senhor. Mas uma vida no sentido de que nós não vamos passar nenhum tipo de problema, não é nesse mundo. Amém? Então, claro que em Cristo nós recebemos o conforto que precisamos, mas esse mundo nós não devemos estar confortáveis demais. Quem está entendendo? Sabe por quê? Porque nós não somos deste mundo, nós não somos dessa existência. Amém? Deus vai te abençoar muito, você vai passar em concurso, você vai ter um bom emprego, você vai viajar, conhecer vários locais, mas sempre assim, ó, não tem muito conforto nesse mundo. O grande conforto que vamos ter em plenitude, irmão, será no encontro com o Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, vamos estar sempre enfrentando algumas lutas e isso também é um propósito de Deus. Amém, queridos? Vamos avançar aqui para a gente não se alongar muito nessa palavra, mas a princípio, esse é um ponto que eu estou trazendo para você. O segundo falei, né, que é isso agora, sobre ter alegria no meio das lutas e das dificuldades. Amém? É saber que existe um prazer que o Senhor vai produzir, né, através dessas lutas. Bom, um outro ponto aqui que eu quero trazer para você é que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Como foi falado aqui, irmãos, problema afasta a pessoa e desvia a pessoa do caminho do Senhor? Desvia. Dinheiro também desvia? Desvia. Você está entendendo como que as coisas são? Por isso que Mateus capítulo 13, Jesus fala, após daquela parábola, da semente que cai na boa terra, cai no meio da estrada, cai no meio dos espinhos e cai no meio da areia ali. E fala que ela cresce, mas a fascinação das riquezas e outras vezes os problemas da vida sufocam a palavra. A pessoa tem até a palavra, mas ela não consegue analisar, pensar biblicamente. E o que nós queremos com essa palavra hoje é que você tenha um pensamento bíblico. Se você não tiver um pensamento bíblico, você vai sucumbir, com certeza, no meio das dificuldades e no meio dos problemas. Diga misericórdia, Jesus. Agora, sabe o que as dificuldades elas fazem com cada um de nós? Diga assim, ela revela o que governa nosso coração. Você quer ver o que está no coração de uma pessoa é quando ela começa a passar problema, quando ela começa a ganhar muito dinheiro. Quando ela está passando problema, às vezes já não vem nem mais para o culto. Tinha fé? Não tinha, com certeza não.
Quando se começou a ganhar muito dinheiro, não veio mais nem o culto, com certeza ela trocou de Deus. Até então era o Deus, né, todo-poderoso, agora servindo ao Mamon. Amém? Quem está entendendo? Então, diga, as dificuldades revelam que governam o nosso, mas também as dificuldades elas servem para refinar a nossa fé. Amém, queridos? Tirando a dependência de circunstâncias. Nós não podemos estar na dependência de circunstâncias. Tem pessoas, irmãos, que ela só ri se tudo estiver bem. E ela já está enganada, porque nesse mundo ninguém está confortável. Irmãos, eu conheço pessoas, irmãos, que têm dinheiro. Estou lhe falando, eu acho que se juntar a gente tudinho aqui, a gente não chega na metade. Tem dinheiro, a não sei que você esteja guardando debaixo do colchão aí, não está falando nada, né? Tá milionário e caladinho, tudo bem, né? Mas eu creio que nós estamos aqui na humildade, né? Não vamos repartir esse negócio, né? Então, assim, mas mesmo assim não são felizes. Tem tudo, mas se sente vazio. Quem está entendendo? Agora, a maior riqueza, irmão, não é ter aquele na nossa vida que é o dono da riqueza. Não é melhor? Com certeza, amém? Bom, e relacionam nossa vida para o que é essencial. Então, as dificuldades, elas vão me mostrar também o que é essencial na minha vida. E às vezes a gente vai entender que o essencial não são os bens passageiros, mas é a família, são os filhos, são as amizades, boas amizades que nós temos. É isso que de fato tem valor. Quem está entendendo? Alguns dizem, né, que é melhor ter amigos do que... Tem um ditado do que dinheiro, né? Por quê? Porque se tendo amigos, as portas vão sendo abertas. Amém? Bom, tinha um teólogo, não sei se vocês já ouviram falar no Timothy Keller. Quem já ouviu? Tim Keller? Ele ensinava que o sofrimento, quando entregue a Deus, nós vamos aprofundar raízes. Diga, nós vamos aprofundar nossas raízes em Deus. Agora, eu estava pensando, queridos, um pouquinho também, como que nós podemos crescer? Já que todo ano nós precisamos pensar em crescimento, todo ano nós precisamos nos voltar para uma nova perspectiva espiritual. Como alguns já falaram para mim, apóstolo, eu vou voltar a ler a Bíblia nesse ano 2026, 2025 eu dei uma oscilada, mas o importante é que você está investindo na sua vida espiritual. Amém? Só teremos crescimento se estivermos entendendo, né, que precisamos ser intencionais. Amém? Por exemplo, ler a palavra é um modo de crescer espiritualmente? Diga sim. Amém? Sem a palavra, irmãos, nós seremos governados pelas nossas emoções. Porque muitas vezes nós agimos no ímpeto das emoções, mas quando estamos cheios da palavra, começamos a pensar de forma bíblica. E estar cheio dessa palavra, diga que vai me fazer crescer espiritualmente. Amém? E crescer espiritualmente não é ser perfeito, queridos. É buscar o crescimento, buscar as melhorias, mesmo sabendo quando erra. É ser humilde e falar, Senhor, eu errei aqui, eu falei aqui, mas agora eu quero me corrigir. Isso é um grande sinal de uma mudança, de um crescimento espiritual. Amém? Tem uma frase, claro que aqui eu estou parafraseando, tá? O Martin Lloyd Jones, que foi um pastor anglicano, lá na Inglaterra, e ele dizia algo interessante, que muitas vezes os cristãos fracassavam. Ele escreveu um livro chamado Depressão Espiritual. E ele dizia que os cristãos e os crentes fracassam porque eles ouvem os seus sentimentos em detrimento de pregar para si. Quem está entendendo? Então, se eu começo a olhar apenas, digamos assim, eu fico focado, ouvindo apenas meus sentimentos, em detrimento de pregar as verdades que eu leio na palavra para mim mesmo, eu vou com certeza fracassar. Porque, irmãos, os nossos sentimentos, eles nos enganam. Eles nos enganam. Toda vez que você estiver com raiva de alguém, comece a se questionar que essa raiva não é de Deus. E olha, eu digo para vocês, nós temos que lutar contra a raiva. Nós ainda estamos suscetíveis, irmãos, a nos magoar, nos entristecer, nos decepcionar. Mas isso não pode abalar o nosso coração, irmãos. Quem está entendendo? Se nós estivermos nos abalando, não estou dizendo que a gente não se entristece por algum momento, mas
nós precisamos superar logo isso, porque temos a palavra de Deus na nossa vida. E se a gente fica remoendo, passa dia, passa mês, passa semana, passa meses, ano, continua com isso no nosso coração. Isso nos prova, irmãos, que na verdade a palavra de Deus ela já não está habitando dentro de nós. Um outro ponto importante para crescermos espiritualmente, irmãos, que Deus nos faz crescer, é através do seu Espírito Santo. Diga, é através do seu Espírito Santo. Irmãos, não é a performance, não é o método, mas é a busca pela presença do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Diga para o seu irmão, você precisa do Espírito Santo. Irmãos, sério, todo dia, irmãos, eu oro, irmãos. Eu sei que é a oração de muitos aqui, Espírito Santo, eu submeto o meu coração, o meu temperamento ao governo do teu Espírito. Porque se o Senhor não me governar, irmãos, não sobra nada da gente, só sobra carne. E aí, irmãos, a carne, pensa um pouquinho, a sua carne aí é perigosa, não? A minha é, irmãos, perigosa. Não confie na sua carne. Não dê nem trela para a sua carne. Estou lhe dizendo, você não tem noção do que essa carninha aí pode fazer na sua vida. Diga, está amarrado e repreendido em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, precisamos da obra do Espírito Santo. Por quê? O que o Espírito Santo faz no nosso coração, irmãos? Convence, transforma e produz frutos. Diga, convence, transforma e produz frutos. Amém? Um outro ponto, irmãos, pela disciplina do Pai. Você sabia que Deus nos disciplina? E disciplina aqui tem dois sentidos. Tanto a disciplina como talvez Deus nos deixa colher algumas coisas que fazemos de errado, ou a disciplina no sentido de uma atitude constante que eu preciso ter na minha vida. Então, para crescer espiritualmente, diga, eu preciso de disciplina. Amém? Eu preciso de disciplina. Porque Deus disciplina a quem ama. Amém? Irmão, se está sem disciplina, diz a palavra, tem alguma coisa errada com a gente. Porque perfeito nós não somos. Se você... Qual foi a última vez que você levou um puxão de orelha? Faz tempo? Se faz muito tempo, eu digo para você que tem uma coisa errada. Estou lhe falando. Se você levou um puxão hoje, eu levei da minha esposa hoje. Então, estou na média. Estou bem, né? Porque nós precisamos ser puxados, né? Chamar a atenção, irmãos. Se você não está mais... Não, é porque agora eu sou santo. Eu não vou tocar mais nem no chão de tanta presença. Não. Quando alguém chama a sua atenção, glorifique a Deus, irmãos. Amém? Eu sei que dói, mas é para o nosso bem. Diga amém. E o outro ponto, irmãos, que Deus nos faz crescer, que aqui é um ponto que eu vou também falar só mais um pouquinho, é pela comunhão. Deus nos faz crescer pela comunhão. Não existe crente isolado. Ah, não, eu oro em casa, eu busco em casa. Amém, é sua obrigação buscar. Mas você também precisa estar no culto público. Você precisa estar em comunhão com a igreja. Amém, queridos? Juntos, nós formamos, diga, o corpo de Cristo. Irmãos, é a maior mentira. Eu que sou a igreja. Isso aí é Satanás 3,13. Olha, nem estava pensando em falar no 13. Olha, mas saiu. Misericórdia. É do maligno mesmo. Satanás 3,13. Eu sou a igreja. Não. Você é membro do corpo. Juntos somos a igreja. E quem está lá na porta para quem está pregando. Não tem ninguém superior a ninguém. Amém? Somos todos iguais, irmãos. No sentido de importância para Deus. Amém, queridos? Bom, e a comunhão, ela não nos destrói. Vou explicar uma coisa para você importante. Estou aprendendo no livro A Verdadeira Comunhão, do Art Katz. Isso é fantástico. Eu já tinha uma percepção disso, mas lá abriu ainda mais a minha mente. Olha só. Irmãos, a comunhão, ela não nos destrói, ela nos alinha. Porque, veja, quando surge um problema na comunhão, não é para rachar a igreja, não é para nos dividir, mas é para ver o que eu estou deixando de fazer para que essa unidade ela retorne. Porque se eu sou o primeiro, por exemplo, a, digamos assim, não querer a unidade, os ajustes, tem uma coisa errada comigo. Nós devemos prezar pela pacificação. Diga, eu preciso prezar pela pacificação. Amém? Independente do que seja, eu devo prezar por isso. Embora eu seja tentado muitas vezes a ir no curso dos problemas. Mas eu preciso, diga, buscar pacificação.
Irmãos, é aqui nesse ambiente, irmãos, que você vai perdoar alguém que fez uma coisa que você não gostou. E você não tem onde ficar com raiva e nem colocar julgamentos, no sentido assim de condenar e a pessoa não tem mais jeito. Não, eu preciso de alguma forma, Senhor, trabalha nessa situação. Então, é nesse contexto de comunhão que nós vamos nos aprimorando. Às vezes nós vamos ouvir coisas que não queremos ouvir. Amém? E muitas vezes vamos ouvir aquilo que precisamos de fato ouvir. Mas é aqui na comunhão, convivendo com as diferenças, que nós crescemos. Amém? E Deus usa, sim, irmãos, essa comunhão para nos aperfeiçoar. Amém? Tranquilo? Então, nessa comunhão, quem Deus vai usar, irmãos? Vai usar líderes. Amém? Deus não entrega para uma pessoa todos os dons, porque se Deus entregasse, apóstolo, para todo mundo todos os dons, ninguém ia depender de ninguém. Mas esse que é o segredo. Eu preciso depender da apóstola, ela precisa depender de mim, eu preciso depender da evangelista Neila, a evangelista Neila precisa depender de mim. E assim sucessivamente. Amém? E essa dependência não é uma dependência egoísta, no qual só me beneficia. Não, tem que ter uma troca mútua de ajudas. E aí vai acontecer também que você vai ajudar, mas você não vai receber o que você talvez achava que iria receber. Mas está tudo bem, porque você vai aprender a suportar também a ingratidão, por exemplo. Quem está entendendo? Irmãos, foi difícil, irmãos, eu aprender a lidar com a ingratidão, estou sendo sincero para você. Mas lá no fundo era um orgulho, porque eu ainda buscava o quê? Reconhecimento de alguém. Até Deus um dia bradar, você não precisa ser reconhecido por ninguém. Tu não estava cantando bonito? Eu não preciso ser reconhecido. Uma vez o apóstolo Marcos pregando, que ele falou aqui, né? Que, irmãos, se nós vivêssemos mais o que cantamos, seria muito melhor. O evangelista Sidney falou, Kevin, de uma música que ele foi muito tocado, duas canções que marcaram a vida dele. Ali foi impactante. Teve uma canção que marcou a sua vida, sim ou não? A minha teve, irmãos. E aquela canção fala de uma forma assim que é diferente, sabe? É diferente, isso é maravilhoso. Amém? Então diga, Deus usa os líderes, irmãos. Amém? Deus usa seu pai, Deus usa sua mãe, Deus usa seus filhos. Por quê? Porque crescemos em comunhão. Eu sempre digo que a nossa primeira igreja é quem? A nossa família, a nossa casa. Amém? Que mais? Na comunhão, irmãos, aprendemos dons. Amém? Por exemplo, vou até abençoar os jovens. Eu ia colocar o Anthony e a Suane e o Simon na aula de canto e de instrumento, mas eu já vou abençoar os jovens que já fizeram o curso para dar aula para eles. Isso é um dom. Então, através do dom, eles vão abençoar. Quero ver aqui o Anthony revezando a bateria com a Lana, o Simon se aperfeiçoando, a Suane se aperfeiçoando, amém? E aí a Nayane, irmãos, vai ajudar. 2 anos de voz, irmãos, ali, ó. Manja na canção, amém? Bom, a comunhão, irmãos, a comunhão é boa. Sim ou não? Essa comunhão é boa ou não é boa? É boa. Você não fica com saudade de mim, não? Eu fico com saudade de você. Você não fica não de mim? Fica não, irmão. Oxi. Você não sente não? Eu sinto só falta. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui flui um amor verdadeiro. Estou sendo sincero. Tem um irmão que deve que salário vai logo na segunda, né, menino? Amém? Comer uma tapioca com tucumã, queijo, né? Amém? Feito naquela, né? E outra coisa, irmãos, também aqui na comunhão de Deus nos aperfeiçoa, um local também de prestação de contas. O que é prestar conta? Você precisa sim falar para o seu líder, para uma pessoa que você tem confiança, como está a sua vida. E mesmo que você esteja em pecado, eu não tenho o direito de julgar você e condenar. Às vezes eu me chateio, irmãos, eu digo para você porque eu sou ser humano. Mas logo, graças a Deus que o Espírito Santo vem e fala, perdoe, ame e ore. E não julgue. Amém? A gente julga, irmão. Não vou ser santo não aqui, dizer que a gente julga. Julga ou não julga, irmão? Julga. Quantas pessoas você não julgou nessa comunhão, na sua família esse ano? Julgamos, irmãos. Até condenamos, mas graças a Deus que Deus nos dá vitória em Cristo, para a gente não ser
não permanecemos nessa postura, né? Sim ou não? Diga misericórdia, Jesus, me guarda, fala. Então precisamos prestar conta. Amém? Por quê? Porque isso mostra... Uma vez um irmão me ligou, ele fez uma live, uma vez um irmão, aí colocou alguns pastores na live, até tomei um susto, mas fica assim, né, que tivesse acontecido até uma coisa... Ele agia assim de forma muito, como é que chama? Não estávamos esperando, né? Aí ele, pastor, estou fazendo essa live aqui com vocês, acho que eram 5 na live, só para dizer que eu fui liberto do pecado tal. Eu quero dizer que vocês foram muito importantes na minha vida, pelos conselhos que vocês me deram. Ele estava numa luta para uma libertação numa área. Eu achei nobre, porque ele quis prestar conta. Prestar conta não é se mostrar, é para dizer que você está vencendo ou não está conseguindo vencer. Olha, eu estou tentando, mas estou prestando conta, eu estou lutando, ou não estou conseguindo. Ore por mim, o que eu posso fazer? E prestar conta também, no sentido também, quando conseguimos vencer. Mas prestar conta não é para dizer que é perfeito, mas para dizer que nós estamos na luta. E nós que recebemos a prestação de contas não devemos condenar. É isso? Nós devemos ajudar e orientar. Amém, queridos? Bom, e concluindo já essa palavra aqui. O nosso dia ele tem que ser um dia diferente, tem que ser intencional. Eu tenho procurado orar mais, irmãos. Eu tinha uma dificuldade de orar no meio do dia. Assim, orava de manhã, manhã e à noite, mas durante o dia eu tinha uma dificuldade. O Espírito Santo começou a bradar no meu coração. E aonde eu lembro, irmão, poxa, já é 1 hora, 2 horas, eu me prostro ali, faço a minha oração para sempre estar em comunhão com Deus, irmãos. Amém? Bom, e aí também, queridos, falando tudo isso sobre crescimento espiritual, o nosso caráter está sendo moldado. Todos os dias, digo, o nosso caráter está sendo moldado por Deus. O velho homem, um pouquinho do velho homem está saindo e o novo está sendo refeito dentro de nós. Amém, queridos? Então nós precisamos entender que tudo que nós passamos é para o crescimento. E esse ano 2026 tem que ser um ano no qual nós devemos pensar no nosso crescimento espiritual. Quando a nossa vida espiritual ela cresce, tudo melhora, irmãos. Amém? Faça um propósito com Deus de diminuir mais as redes sociais, de se envolver muito com as coisas do mundo e se envolver mais com as coisas de Deus. Nós vamos iniciar os cultos de ensino dia de quarta-feira aqui na congregação, a partir do mês de março, porque colocamos o treinamento, né, em fevereiro, então vai estar ocupado os 4 quartas-feiras, mas a partir de março vamos iniciar o culto de ensino. Participe mais, não venha só dia de domingo para o culto. Venha dia de quarta, venha dia de sexta, venha para a consagração. Participe dos NEFs. Nós precisamos nos envolver cada vez mais para crescermos espiritualmente. Amém? Precisamos estar envolvidos. Amém? Com o Senhor. Precisamos estar envolvidos com as programações para que possamos crescer. Por exemplo, esse ano é o ano dos NEFs. Irmãos, nós não podemos ficar fora dos NEFs. Você jovem que estuda e você trabalha, você tem que procurar um NEF para você participar. Dê um jeito, mas participe. Se realmente não der, não negocie o seu sábado e o seu domingo. Esteja. Porque no dia que você marcar, o diabo vai te pegar. O diabo ele é expert em pegar pessoas que negligenciam sua vida espiritual. Diga misericórdia, eu não vou cair nisso aí. Amém? Bom, e fazendo aplicação e concluindo essa palavra, queridos, assuma um compromisso diário com o Senhor. Amém? Devemos ter um compromisso diário com o Senhor para crescermos espiritualmente. Amém? Bom, e tudo que nós passamos, as provações que vamos enfrentar em 2026, que todos nós vamos enfrentar, não tem para onde correr. Não adianta falar para você que você não vai enfrentar, que você vai. Mas a diferença é que você vai entender que isso é um instrumento de Deus. E todas as coisas cooperam para o bem. Amém? Viva em comunhão e preste conta da sua vida. Prestar conta não é botar a boca no microfone e falar para todo mundo da sua vida, não é. Mas escolha pessoas específicas para você buscar aconselhamento. Fale das suas fraquezas, fale das suas dificuldades. Fala quem é que está te tentando. Fale sim aonde é a tua dificuldade. Quem é a pessoa que você está magoado. Fale por que você não consegue buscar Deus e se firmar em Deus. Fale, busque ajuda.
Ninguém vai lhe condenar. Ninguém nessa casa tem o direito de condenar ninguém. Às vezes eu chamo atenção mesmo, irmão. Às vezes quando o negócio está demais eu chamo atenção. Mas é pro bem. Para ver se a pessoa dá uma chacoalhada e entende, né? Que a nossa vida ela precisa seguir padrões. E busque o caráter, não apenas resultados. Amém, queridos? E Deus, ele sempre vai se revelar, irmãos, àqueles que o buscam de todo o coração. Amém? Queria que você entrasse esse 2026, irmãos, com esse propósito. Amanhã, que você pudesse, uma das primeiras coisas que você vai fazer é orar e pegar a sua Bíblia e você vai ler a palavra. Você vai dizer, Senhor, essa preguiça espiritual vai sair de mim. E você vai lutar contra essa preguiça. E não pense que todo dia você vai ter vontade de ler a palavra, porque não dá vontade. Mas você vai ler sem vontade. E nessa disciplina você vai adquirir prazer. Eu vi uma frase do Nelson Mandela, eu estava lendo sobre religiões, e ele falou uma frase bem assim, que ninguém aprende, ou melhor, ninguém nasce odiando as pessoas, aprende. Se aprende a odiar. E por que não se aprende o que é bom? Por que não se colocar para se aprender? Muita coisa na nossa vida, irmãos, diga, é aprendido. Sim ou não? Nós aprendemos. Então, esse 2026 vai ser diferente para você, vai ser diferente para mim. Claro que vai ter as dificuldades, vão ter os desafios, mas faz parte do processo. Irmãos, quem está no mundão, irmãos, ou nós que já tivemos outrora no mundão, é fácil estar no mundo? Parece fácil, mas não é não. A pessoa se esforça, sai cedo do trabalho, faz os contatos, organiza o negócio com a maior alegria, mas quando é para a obra, quando é para a vida espiritual, irmãos, parece que é um peso. Mas é um desafio também, irmãos, para a pessoa que está no mundo. Só que ela tem prazer naquilo, né? Mas nós que nós servimos a Cristo, devemos achar prazer nele. Diga, nós precisamos achar prazer nele. Mas nem sempre temos esse prazer. Mas a constância vai nos levar ao prazer. Amém? Tranquilo? Diga para o seu irmão, seja intencional. Amém? Se prepare porque Deus vai fazer algo em você. Não só te dar coisas, mas Deus vai fazer algo em você. E diga, eu e você precisamos. Diga, eu e você precisamos. Que Deus faça algo em nós. Amém? Quem recebe essa palavra? Quem vai entrar diferente em 2026? Diga amém. Amém? Quem vai continuar o mesmo de 2025? Levante a mão. Vai, João, continuar. Vamos começar a cortar, João, esse repasse que é feito para sistemas não muito tão importantes, né, João? Amém, queridos? Então, coloque a sua mão com a mão do seu irmão e diga assim, seu 2026 vai ser diferente, porque você vai investir na sua vida espiritual. Amém? Aplauda o Senhor, porque Ele é bom.